Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da Escola da Bíblia. O tema de hoje é a grande fome mundial já começou. Meus amigos, quero-vos falar de um assunto muito sério. Começou um tempo de uma fome absolutamente devastadora no mundo inteiro. Estou-me a lembrar no tempo de José, a célebre história do José do Egito, que está narrada no livro de Gênesis, quando Faraó teve um sonho onde ele viu 7 vacas gordas que foram comidas por 7 vacas magras, assim como também as espigas que se desfizeram, se queimaram totalmente. E Faraó não entendeu o sonho, e um homem chamado José, filho de Jacó, veio explicar ao Faraó o que é que significava aquele sonho. Então ele falou de que haveria de vir anos com uma grande abundância, mas depois outros tantos anos, 7 anos, de uma fome terrível. E os que conhecem a história sabem que o tempo da fome foi absolutamente horroroso. Diz que as nações todas passaram fome de tal modo que só conseguiram encontrar comida no Egito, porque José, na sua sabedoria que Deus lhe deu, conseguiu armazenar nos tempos das vacas gordas, conseguiu poupar mantimento de tal maneira que foi o que safou ao Egito e também a todas as nações daquele tempo que foram ao Egito procurar ajuda para que pudessem comer, senão todos faleciam, todos sofreriam com aquela fome terrível. No livro de Amós, há aqui uma passagem no capítulo 8 em que o profeta ele fala de algo que está para acontecer e que, na minha humilde opinião, já começou. Fala de uma terrível fome que vem sobre toda a terra, uma terrível sede que vem sobre todas as nações da terra, e que vai haver uma grande dificuldade em encontrar a comida certa para saciar essa fome, em encontrar a bebida certa para saciar essa sede. E no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 10, a certa altura, diz assim as Escrituras: E tornarei as vossas festas em luto. Isto é Deus a falar pela boca do profeta Amós. Deus diz que vai fazer com que as festas das pessoas, em vez de serem festas para trazer alegria, são festas de luto. E todos os vossos cânticos em lamentações. Isto é um cenário negro. E aparecerá saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Então Deus, através do profeta, está a anunciar que vai vir dias sobre a terra em que não há alegria no coração das pessoas. Por mais festas que se façam, as pessoas se sentirão um vazio interior, um vazio ao ponto como se fosse um sentimento de perder um filho único. Graças a Deus, eu não sei o que é isso. Deve ser terrível perder um filho, e pior ainda se esse filho é filho único. Então ele refere-se aqui na Escritura que esse tempo é um tempo de amargura, que
inundará o coração do ser humano onde quer que ele viva. E é este sentimento da perca de um filho que as pessoas sentem no seu coração, no seu interior. O próprio Senhor Jesus fala, e está registado isso no livro de Lucas, por exemplo, em que ele menciona que nos últimos tempos serão tempos absolutamente terríveis, de uma angústia terrível que se levantará entre todas as nações. Não haverá mais, digamos assim, que o grande sinal que prepara a vinda de Jesus Cristo não é tanto grandes terremotos nem grandes guerras, mas será um sinal a que o verdadeiro inimigo, por assim dizer, não é o que vem do exterior, mas é o que vem do interior do homem. Uma angústia que vai assolar o coração das pessoas, como no dia de amargura, conforme diz aqui no versículo 10 de Amós 8. Depois, continuando, no versículo 11 diz: Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão. Serão tempos em que haverá muita abundância até na casa das pessoas. Pode imaginar a mesa das pessoas cheia de todo o tipo de comida do bom e do melhor, caviar, camarão, picanha, mesas fartas de pão. Sim, mas não é essa comida que Deus está a falar. Não é essa a fome que vai vir sobre a terra. Nem sede de água, conforme diz aqui o versículo 11, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. De ouvir as palavras do Senhor. Depois diz: irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte. As pessoas entrarão numa angústia a correr por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. O que o profeta aqui está a mencionar em nome de Deus é que virão estes dias de uma fome terrível e uma sede terrível, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. E nós já estamos a ver esse tempo, porque hoje vemos algo absolutamente triste. Eu estou a assistir a coisas tristes, como principalmente dentro das igrejas, em que cada um fala o que lhe vai na cabeça. E hoje pergunta-se assim: aonde está a verdade? Onde anda a verdade? Onde é que anda a verdade de Deus? Será que Deus tem duas verdades? Será que existem 2, 3, 4, 5 evangelhos? Ou apenas um? Ou apenas uma verdade? Aonde anda a verdade? Vem um, diz uma coisa, vem outro, diz o oposto. E as pessoas ouvem este, ouvem aquele, e não sabem muito bem já no que acreditar. Onde está a verdade? E cada vez isto está a ficar pior, porque com a tecnologia e o aumento das redes sociais, cada pessoa que escreve, cada pessoa que fala, cada vídeo que nós vemos, supostamente nós aparentemente assistimos à verdade daquela pessoa, e nós pensamos que aquilo que aquela pessoa está a falar, isso é que é a verdade. Para muitos, eles acham que aquilo é a verdade, mas onde está a verdade? Nós estamos num mundo onde há muita abundância, onde há muita tecnologia, muito acesso, muita facilidade, muito de tudo, mas cada vez há mais fome de verdade. Aonde está a verdade?
Aonde anda a verdade? E esta é a fome que está a assolar o mundo inteiro. Esta é a sede que vai vir sobre toda a humanidade. Talvez você possa pensar assim: então, mas isso é algum problema? É um problema porque, conforme aqui o profeta fala, e também Jesus falou, e os apóstolos também anunciaram, que nestes últimos tempos nós vamos assistir cada vez mais e mais a uma falência no interior de cada ser humano, a uma insatisfação que inundará o coração das pessoas. As pessoas vão estar rodeadas de grandes riquezas, mas de um grande vazio no seu interior, de uma grande tristeza, numa profunda, conforme diz aqui, profundos dias de amargura inundarão o coração dos seres humanos. E a causa porque é que isso acontece, de nós estarmos rodeados de tanta riqueza e ao mesmo tempo termos um sentimento forte de uma grande amargura, de um grande sentido de vazio, de nós questionarmos a nossa própria existência, na busca de acabarmos com a nossa própria vida, cada vez mais o suicídio aumenta. O suicídio é hoje algo que deveríamos todos estar preocupados e a discutir este assunto, porque a cada 40 segundos uma pessoa neste planeta acaba com a sua vida. Porquê? Por causa desta fome e desta sede que está no interior de cada ser humano, que só as palavras do Senhor, só a verdade pode saciar o coração das pessoas. Aonde está a verdade? Aonde anda a verdade? Amigos, talvez você possa, que estava a ver-me e ouvir, e está a pensar assim: e tu? Estarás tu a falar a verdade? Deixe-me dar aqui, para finalizar, algumas dicas, alguns conselhos, se quiser levar isto a sério. A primeira coisa que eu quero encorajar a toda a pessoa é que leia este livro que se chama Bíblia. Mas leia com os olhos de Cristo. A Bíblia é um livro fantástico, mas nem tudo o que está na Bíblia é para se praticar no dia de hoje. E a única coisa que nós podemos extrair para nós, como pão e água para os dias de hoje, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nós vamos encontrá-lo em todos os livros da Bíblia. Nem toda a Bíblia é o Evangelho, mas em todos os livros da Bíblia nós encontramos Evangelho. A palavra de Deus viva. A palavra em que nós temos que olhar para cada passagem que vem da Bíblia com os olhos de Jesus Cristo. Jesus é a chave hermenêutica para interpretar as Escrituras. Hoje, cada um tem a sua interpretação. Uns querem dividir os tempos, outros querem dividir sei lá o quê. Cada um tem a sua maneira de interpretar, mas eu quero encorajar que nós possamos interpretar a Bíblia com o olhar de Jesus Cristo. Se nós começarmos a ler coisas que estão na Bíblia, em que Jesus, o olhar de Jesus reprova aquilo que estamos a ler na Bíblia, então nós temos que pôr aquilo de parte e fazer somente aquilo que Jesus nos deixou. Quando Jesus veio a esta terra, ele veio mostrar na prática como é que Deus pensa. Ele veio mostrar e dizer a nós todos o pensamento de Deus. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é o caminho que nos leva a Deus. É o pensamento de Deus. É o pensamento de uma vida, como nós devemos viver. Quando nós ouvimos, por exemplo, Jesus que diz: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É isso que Deus sugere a nós vivermos nesta vida.
simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Quando Jesus nos diz a nós todos para fazermos as contas, e quando Ele diz que ninguém constrói uma torre sem primeiro se sentar e fazer contas e ver se pode ou não construir a torre e terminar a obra, Jesus está-nos a falar da prudência. Sede prudentes como as serpentes. Sede simples. Quando Jesus diz para nós sermos misericordiosos, para nós estarmos sempre do lado da justiça, para nós estarmos do lado do amor de Deus, do perdão. O perdão é maior que o ódio. Quando Ele nos exorta a buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar na nossa vida, tudo isso é o Evangelho. Tudo isso é aquilo como Deus pensa. O que é que Deus pensa? O que Deus pensa nós encontramos nas palavras de Jesus Cristo. Eu sei que David, Moisés, Abraão foram personagens absolutamente fantásticas que Deus se usou deles. E temos o registro de muitas coisas que aconteceram na vida deles, quer na vida pessoal, quer na vida da nação onde eles viveram, quer na vida de todos aqueles que os rodearam, fizeram parte dos relacionamentos deles. Nós vemos coisas muito interessantes. Mas sabe uma coisa? Às vezes eu ouço pessoas a dizer assim: eu gostava de ser que nem o Moisés, eu gostava de ser que nem o David, eu gostava... Eles todos foram personagens fantásticas, mas nem todos eles, aliás, todos eles foram falhos. Tiveram os seus exageros, as suas loucuras, tiveram as suas insanidades também, como qualquer ser humano tem. Tiveram os seus surtos, como qualquer um de nós pode ter e já teve. Mas há um que é esse sim devemos seguir, chama-se Jesus Cristo. Ele é que é a quem nós temos que olhar, e é através dos olhos de Cristo que nós temos que ler a Bíblia, e não através dos olhos do Moisés, do Abraão, do apóstolo Paulo. Há quem hoje tem um fascínio pelo apóstolo Paulo, que parece quase que o apóstolo Paulo é superior a Jesus Cristo. Não, isso é um engano. Paulo teve também os seus surtos, Paulo também teve as suas manias, Paulo teve as suas dificuldades, Paulo teve também coisas que foram exageradas no seu pensar, nos seus dizeres, e nós temos de ter cuidado. Então quem é que nós temos de facto que seguir? A quem é que nós temos que de facto dar ouvidos? A Jesus. Temos que olhar para a Bíblia, volto a repetir, com os olhos do Senhor Jesus Cristo. Se houver surtos e exageros e coisas que vêm e que estão relatadas na palavra de Deus, mas que não passam, que são reprovados naquilo que é o pensar e o olhar de Cristo, então nós temos que pôr isso de parte e temos que apenas selecionar aquilo que passa pelo crivo, pelo olhar de Jesus Cristo. É esse sim devemos o seguir. É esse sim devemos dar atenção. E por isso eu encorajo que vocês leiam o Evangelho. Comecem a ler a Bíblia através do Novo Testamento. Comecem a ler o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João. Leiam os Evangelhos. Leiam as cartas também dos apóstolos, que foram testemunhas daquilo que viram e ouviram Jesus a fazer e que deixaram escritos para nosso ensino. Mas vamos ler com muita atenção. Hoje eu olho para trás e vejo que muita coisa estava-me oculta e que eu não entendia, e que o Senhor me tem ajudado a entender, e tenho aprendido com a ajuda do Espírito Santo. E nós precisamos de começar, e a melhor maneira de começar vai pegar neste livro da Bíblia, vai pegar nos Evangelhos e começa a ler.
antes de ler, faça uma oração e diga: Espírito Santo, ajuda-me a entender as palavras de Jesus Cristo. Ajuda-me a entender o que é que Jesus quer dizer cada vez que eu leio este livro maravilhoso. Ajuda-me a entender, Senhor. Eu não quero andar enganado, eu quero andar na verdade. Eu não quero passar a fome que está predita pelo profeta Amós, que vai haver sobre todo o mundo e que já começou. Sim, meus amigos, já começou. A fome é muito grande. As pessoas estão cada vez mais vazias. As pessoas sabem cada vez menos. Nunca houve tanta pregação e nunca houve tanta ignorância como os dias de hoje. É uma coisa absolutamente incrível. Ignorância acerca da verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso a comida está a faltar. A comida está a começar a faltar nas prateleiras, nos supermercados. A comida está a faltar. Mas eu creio que assim como no tempo de José, no Egito, apenas o Egito tinha alimento para matar a fome, naquele tempo, eu creio que não vamos encontrar comida boa e não vamos encontrar comida do céu em muitos lugares. A escassez será tão grande que para encontrar a comida que sacie a nossa alma, a nossa existência, que mata a fome, que mata a sede do nosso interior, vamos encontrá-la em muitos poucos lugares. Em muitos poucos lugares. E por isso, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque o tempo e os tempos que vivemos são maus. São tempos de mentira. São tempos onde o engano é rei e rainha no coração de muitos, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus te abençoe e pense nestas palavras que acabou de ouvir. Força, glória a Deus.